O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Bom, vamos falar um pouco dos embargos infringentes, o que pode acontecer, o que vai acontecer com o Bolsonaro, o que tem pela frente. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Mas já se inscreve aqui no canal, curta, compartilha, ativa o sino. Veja, todo mundo está perguntando, esses embargos infringentes podem mudar tudo? Os embargos infringentes vão mudar em quanto tempo tudo? Essa é a grande pergunta que as pessoas fazem. Não tem prazo. Os tais embargos infringentes, primeiro você vai ter a publicação do acordo, depois tem embargos de declaração, esses embargos de declaração servem para dirimir alguma confusão do acordo. O acordo é aquilo, o voto deles reunido, né? Todos os ministros votaram, agora eles reúnem tudo, fazem um acordão e publicam. Publicado tem os declaratórios, embargos declaratórios, para sanar confusões do acordo e depois os embargos infringentes. Isso pode acontecer, o julgamento desses infringentes, que aí sim vão discutir no plenário, não mais na turma, com 11 e não mais com 5, vão discutir a divergência do Fux. Esses embargos infringentes podem acontecer, o julgamento dele pode acontecer em 3 meses ou em 30 anos. Não tem prazo. O STF não tem prazo para nada. Vocês entenderam? E aí é que é a grande questão. Como é que isso vai acontecer? Qual é a previsão? Estou aqui conjecturando, vou apenas falar o que eu acho, uma análise política de uma questão jurídica. Eu acredito que isso não vai ser julgado cedo. Eu acredito que eles vão julgar isso aí só depois das eleições. Por quê? Porque o Bolsonaro já está preso domiciliarmente, que é algo que é menos agressivo para o Bolsonaro, mas ele está preso de não poder não só se locomover, ele está preso de não poder falar, de não poder se manifestar, de não poder gravar um vídeo, de não poder escrever um texto, de não poder publicar um artigo, de não poder fazer uma postagem, de não poder, portanto, influenciar politicamente nas eleições do ano que vem. E isso me parece satisfazer o STF. Algumas pessoas dizem assim, mas o STF quer ver o Bolsonaro atrás das grades, a domiciliar não é suficiente. Veja, ele só pode ir para trás das grades depois de ter julgado todos os recursos, depois de acabados os recursos, portanto, depois dos infringentes. Se eles julgarem rápido, o Bolsonaro vai para trás das grades. Vai porque esse plenário que está aí não vai acompanhar a divergência do Fux. Veja, no máximo você vai ter ali o André Mendonça, o Nunes Marques, que a gente nunca sabe o que pensa, e mais um ou outro, se muito, não é suficiente, não é uma maioria, mesmo nos 11. Então o Bolsonaro vai para trás das grades se julgar rápido. Não é bom para o Bolsonaro, portanto, e não é bom para o STF, a meu ver, porque você vai ter uma comoção social. Se o Bolsonaro for para trás das grades, às vésperas da eleição, vai pegar fogo o país. Então, para o STF, me parece ser interessante deixar como está. Deixa ele em domiciliar, enquanto os infringentes não forem julgados, ele continuará em domiciliar, só depois dos infringentes ser julgados, só depois dos recursos acabarem, ele sai da domiciliar e vai cumprir pena atrás das grades. Então, para o STF parece interessante, porque não tem uma comoção social, para o Bolsonaro é menos pior, e creio que seja essa a intenção. E depois, se o STF conseguir emplacar nas eleições do ano que vem um candidato, ou da esquerda, ou de uma direita, que aceite que o STF continue mandando no país, se o STF conseguir emplacar esse candidato, talvez depois das eleições, aí sim ele julgue os infringentes e alivie para o Bolsonaro. E até alivie para os réus do dia 8, porque numa espécie de uma anistia do STF. Vocês entenderam? É como se eles fizessem pelos próprios, combinassem, sei lá, uma anistia deles próprios depois de conseguirem o que eles querem, que é um candidato que permita que seja eleito e permita que eles continuem mandando o país. É isso que o STF quer. É isso que ele quer. Então, se eles conseguirem, talvez eles aliviem um pouco para o Bolsonaro e para os réus do dia 8. E vai ter que ter, e se o Bolsonaro for aliviado, alivia para os réus do dia 8, porque se o plenário acompanhar a divergência do Fux, isso impacta também nos réus do dia 8, porque se eles entenderem, se o plenário entender que o Bolsonaro foi julgado por um STF que não tem competência para o julgamento, como é que eles podem aceitar que os réus do dia 8 foram julgados pelo STF com competência? Quer dizer, os casos são conexos. Então, o Bolsonaro não foi... Para ele, o STF não é
competente para os réus do dia 8? Não faz sentido, eles vão ter que aplicar também a mesma decisão para os réus do dia 8. Isso pode favorecer todo mundo, por isso que eu digo que seria uma espécie de uma anistia vinda do STF. Depois das eleições vencidas pelo STF, pelo candidato, ou por um candidato, ou que o STF deseje e que aceite que o STF se mantenha no poder. Essa é a minha previsão, portanto. Repito a vocês, se agora eles julgarem esses embargos infringentes rápido, o Bolsonaro não tem maioria no STF e ele vai preso. E vai preso rapidamente e o país pega fogo às vésperas da eleição. Se eles colocarem esses embargos infringentes na gaveta e conseguirem emplacar o STF, né? E conseguir emplacar o STF, o candidato que eles querem, talvez para eles sirva mais deixar os infringentes assim, deixar o Bolsonaro em silêncio na prisão domiciliar e emplacar o seu candidato, vencer, continuar mandando o país e depois deles terem essa certeza, com um executivo que lhes seja submisso, eles possam aliviar para o Bolsonaro e quem sabe para os réus do dia 8. Acho que é por aí. É uma leitura política, não é nada jurídico, é uma leitura jurídica. Mas, assim, dentro do país, a gente só tem hoje leituras políticas. Juridicamente, é algo que está em extinção, as leituras possíveis dentro do Brasil. É isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e um abraço. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.